Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Muito boa tarde a todos. Aqui em Topo Chico. Hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro deste ano, 2026. E todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Buscamos no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 10, versículo 40 em diante, onde nos diz da seguinte maneira: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, recompensa de justo receberá. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Recebendo o enviado de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através da Escritura vimos como Deus visitou o seu povo e visitou o seu povo por meio dos seus profetas, dos seus mensageiros. E em cada era e em cada dispensação, Ele, através desse mensageiro, desse instrumento, realizou a obra correspondente a esse tempo, e aqueles que o recebem, pois recebem a bênção de profeta, recebem a recompensa por receber esse profeta. E aos que o rejeitam, pois recebem o juízo divino. Porque o ser humano tem duas coisas para escolher: ou o bem ou o mal. Ou recebe o que Deus está realizando e cumprindo por meio desse mensageiro, ou o rejeita. Vejam, nessa mensagem titulada Cisternas Rotas, nos diz na página 7 dessa versão, diz: Israel tinha feito duas grandes maldades. Deus disse que eles tinham se desviado dele, a fonte da vida, e cavado para si cisternas das quais beber. Agora, isso é algo, reticências. A razão pela qual pensei neste texto foi porque correria paralelo com o que eu estava dizendo nessa manhã sobre a hora na qual estamos vivendo e a causa pela qual estamos lutando. E olhamos para Israel como um exemplo do que Deus foi. Ele tem que permanecer o mesmo sempre. E há somente uma coisa que Deus sempre honrou, que foi a sua forma que Ele proveu para o povo, e desenha uma estrela de Davi à esquerda. E quando eles saíram desse caminho, dessa forma, então Deus foi desonrado. E Deus fez o povo sofrer por se afastar do que Ele lhe tinha dito para fazer. Não importa o que fosse. Ele até mesmo deu uma lei. Não toqueis, não manuseeis, não manuseis, não proves. Simplesmente, não pelo pecado de fazê-lo, mas pelo pecado de desobedecer o que Ele disse
que fosse feito. E nunca há uma lei sem um castigo. Ele escreve lei. Porque se não há castigo, não há penalidade, então a lei não é grande coisa, não tem muito valor. A não ser que haja uma penalidade, a lei. Agora encontramos que o que eles fizeram naquele dia parece paralelo ao que estamos fazendo hoje, ou que o povo da igreja está fazendo. Ele escreve aí paralelo a hoje. E também escreve à esquerda para cima: Deus somente honrou a forma que ele proviu para o povo. Deus somente honrou a forma que ele proviu para o povo. E a forma que ele proviu para o povo, o que é? Um profeta. Não há outra forma provista por Deus, para realizar a obra correspondente ao tempo em que a pessoa corresponde viver. Porque esse vem ser o guia, o líder. Sempre o ser humano tem que ter um guia, um líder. E esse é um profeta. E, consequentemente, como é enviado de Deus, pois o povo tem a orientação divina. Sem esse profeta, não há orientação divina. Assim foi em todos os tempos. No tempo de Moisés, se não fosse porque Deus, através de Moisés, foi enviado para libertar esse povo, o povo continuaria ali escravo. Mas porquanto foi uma obra do Deus Criador dos céus e da terra através desse instrumento, pois se cumpriu o que ele tinha dito, que esse povo ia ser libertado. Agora vejam, na mensagem, a importância que Deus dá ao seu nome. Em 22 de fevereiro de 99, em El Alto La Paz, Bolívia, diz: portanto, toda atitude negativa que o povo hebreu assumiu diante de Moisés foi contada como uma atitude negativa, uma atitude de rebelião contra o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e de Moisés, o qual estava através de Moisés, levando o povo na terra prometida, e tinham que ir por um caminho, o qual não era o caminho que eles tinham traçado, mas o caminho que Deus tinha traçado. Vejam, para ir à terra prometida era uma parte curta, um trajeto curto, era uns 30, 40 dias. Era o caminho que um humano teria pego. Mas esse caminho, e por esse caminho curto, o povo não podia tirar o que tinham por dentro. Era muito curto o tempo para tirar todas os maus modos que tinham pego no Egito. E Deus vem e mostra o caminho a Moisés. Não mostra o caminho aos demais líderes, mas a Moisés, a um. Um é quem sabia o caminho. E o leva para cá, para lá, para cá. Dá 25 mil voltas. Mas nessas 25 mil voltas, vejam, era para tirar o que havia no coração. Senão, iriam entrar um montão de pessoas com um montão de coisas que iam ser estabelecidas depois da Terra Prometida. E Deus não podia permitir isso. Agora vejam, no livro de citações, na página 140, parágrafo 1252, que é um extrato da mensagem, porque tiveram que ser pastores. E vamos ver aqui também. Isso está na página 32 dessa versão. Vamos ler aqui do folheto, e mesmo que a versão aqui é um pouquinho diferente, e aí lemos o que também está escrito, vejam, página 32 diz, talvez comece um pouquinho antes do que está no livro de citações.
se queixaram no deserto e morreram aos milhares. Francamente, não haviam nem 2 deles que jamais haja atravessado que foram salvos de 2,5 milhões. 2 de 2,5 milhões. Você diz, o que aconteceu com eles? Estão eternamente perdidos. Todos eles, irmão Branham? Jesus disse isso. Eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto e beberam da rocha. E ele, Jesus disse, e eles estão todos mortos, eternamente separados. Vê? Todos eles. Note, eles se queixaram acerca da maneira provida por Deus. Aí é que começa no livro de citações. Essa foi a razão pela qual eles morreram. Agora, atentamente, que não escapem essas últimas observações. Eles se queixaram. O que os fez morrer no deserto foi que eles se queixaram acerca da maneira provida por Deus. Um profeta, a liderança de um homem. Vejam, a causa pela qual eles morreram foi por serem pessoas que se queixam por se queixarem e que forma de se queixar e do que estavam se queixando? Da maneira provida por Deus. Se queixaram do que Deus tinha provido para libertá-los e para depois, por meio desse mesmo guia, mesmo que não usou o mesmo instrumento, mas foi o mesmo guia, foi o Espírito Santo, o anjo do pacto, e introduzi-los à terra prometida por meio de Josué. E aí à esquerda para cima ele escreve, se queixaram do caminho provido por Deus e foram separados eternamente de Deus. Se queixaram do caminho provido por Deus e foram separados eternamente de Deus. Por que foram separados eternamente de Deus? Porque nessa dimensão, na quinta dimensão, Deus não está. Portanto, há separação total para toda pessoa que estiver aí. Agora, continua dizendo, diga-me quando Deus usou antes um grupo para lidar, ou seja, para guiar, para liderar. Você não encontrará na Bíblia um homem. A palavra veio a Moisés. Coré, todos conhecemos que ele se juntou e se queixou de que Deus não era justo em fazer uma coisa como essa, de fazer um homem com a mensagem. Ele disse, somos todos santos. Por que não podemos ter uma denominação? Ou seja, como ontem se falou um pouquinho disso, por que não podemos ter uma denominação? Ou seja, por que não podemos seguir estes líderes? Vê? E por que não podemos ter, acertar isso e fazer aquilo? Inventando. Deus disse a Moisés, separa-te tu dele, tenho tido o suficiente disto. E recorde, Judas fala sobre a mesma coisa nos dias finais. Isso é correto. Eles pereceram na contradição de Coré. Também sabemos o que aconteceu a Coré e o resto daqueles que questionaram a palavra de Deus, que estava onde? Em Moisés. Ou seja, questionaram Moisés. E a sabedoria de Deus daquela liderança de um homem, cada um deles pereceu. Ele escreve, pereceram. Agora vamos notar Deus no pastor profeta, nos mostrando seus frutos, seus futuros planos na próxima voz do seu sinal. E ele escreve a liderança de Deus em um homem, o pastor profeta. E também escreve à esquerda para cima um homem com uma mensagem. Agora, aí também, no livro de citações aí escreve em cima do caminho, isso é da página
140, párrafo 140, 252. parágrafo 1252. Encima, Em cima, escribe ele del escreve camino do caminho provido por Deus de Moisés, de Moisés, se queixaram e morreram. Já aí está, en las Sagradas nas Escrituras, Sagradas Escrituras, lo que le ocurre o que ocorre a los quejones, aos que se queixam, a los que andan àqueles quejándose que todo el andam se tiempo. queixando todo o tempo. Y al E frente, na frente, aqui en el folleto aqui no escribe, folheto ele se escreve: quejaron se queixaram del camino do caminho proveído por provido por Deus. Dios. Ahora miren, sigue Agora diciendo, veja, continua dizendo. ahora Dios tenía Agora Deus um tinha propósito. um propósito. Miren en este mensaje, Vejam almas nessa mensagem encarceladas, almas encarceradas, en la página na página 32, 32, dice, diz: entonces, então, no es aquel que não é comienza, aquele que mas começa, aquel que termina. mas aquele que termina. E não há como evadir E não há parte como del evitar parte do e caminho luego llegar bien. e depois chegar bem. Ou seja, eles não podiam evitar esse trajeto de Moisés para chegar à terra prometida e chegar bem. Não. Assim também, para a terra prometida do novo corpo, não se pode tomar atalhos. É preciso ir por todo o caminho para chegar à terra prometida do novo corpo. Há também uns requisitos dos quais a pessoa tem que cumprir. E não há como evitar parte do caminho e depois chegar bem. Porque ao fazê-lo, o rejeitariam a chegar à meta, vê? Ou seja que não seria aceita a pessoa ao final. É preciso vir exatamente como diz a Escritura. Agora vejam, aí ele escreve à esquerda para cima, não se pode evitar parte do caminho, porque ao chegar, você será rejeitado. Não se pode evitar parte do caminho, porque ao final, porque ao chegar, você será rejeitado. Aí à esquerda para cima também desenhou uma estrela de Davi. Agora continua dizendo, agora Deus tinha um propósito para receber uma bênção tão grande como a que Deus ia dar. Deus tinha que prová-los para depois adotá-los como nação em uma terra que Deus daria. E os que não passaram, os que não passassem a prova não seriam adotados, não seriam colocados nessa terra prometida. Vejam, houve dois casos onde Deus disse que se tivessem feito como ele tinha dito, sua dinastia, sua geração, seria a que ele e com ele estariam reinando. O vemos em Saul, em Jeroboão, vejam em Saul, em 1 de Samuel, porque ele ali disse, 1 de Samuel 13, 13, do 13 em diante, vejam, disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E ele escreve à esquerda aí, adoção. Ou seja que aí Deus teria o quê? Teria Deus adotado a ele e toda a sua descendência. Ou seja, teria confirmado Saul. Vejam a bênção que perdeu. E antes disso, pois, nos mostra que o que ocorreu. Agora vamos ver o caso também de Jeroboão, em 1 de Reis, capítulo 11,
Versículo verso 38. Versículo Ahí le está 38. diciendo Aí ele está dizendo lo que él tiene que hacer, o que ele tem que fazer, o lo que tenía que hacer, ou o dice, que y tinha si que fazer, diz. prestares E oído a se todas las ouvires cosas tudo o te que eu mandare, te ordenar, e e anduvieres en andares mis caminos, nos meus caminhos, e hicieres lo e recto fizeres delante o de que mis é ojos, reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Y miren, él E escribe veja, aquí, ele escreve aí, será adoptada. será adotada. Ele escreve E ele dinastia. escreve dinastia, Ou seja, sua descendência. ou seja, sua descendência, Ou seja, ele e seu ou seja, ele e seu reino. Ahora Agora, ya sabemos, já lo que hizo sabemos él. o que ele Por fez, lo tanto, portanto, fue não foi adoptado. adotado. Él tampoco. Ele também. Ele também não foi Agora, no adotado. fim del tiempo, Agora, no fim do tempo, Sí habría un grupo sim, haveria um grupo que sería que adoptado. seria adotado La edad, a era, el grupo, o grupo y el e mensajero. o mensageiro. Ellos sí Eles sim pasarían la prueba. passariam a prova. Todo eso que fue mostrado allá, Tudo isso que foi reflejado allá, mostrado lá e refletido lá no fim do tempo, habría un mensajero haveria um mensageiro y un e um pueblo povo en el cual Dios no qual Deus ese reino confirmaria esse reino para siempre. para sempre. É um reino eterno. Ahora sigue diciendo, Agora continua dizendo. y ahora todos los que se rebelaron en contra E agora de Moisés, todos que se rebelaram todos contra os que Moisés e atuaram todos que atuaram incorretamente incorretamente também, allá en la fiesta lá de na los festa dos moabitas, Moabitas, festas e festa que Balaão recomendou para fazer o povo hebreu pecar, todas essas pessoas de 20 todas anos essas hacia pessoas de arriba, 20 anos para cima, todos e os que todos do os que Egito do Egito haviam tinham saído, saído, que que tinham tinham 20 20 anos para cima, de 20 anos para cima, não entrariam na terra prometida. Ou seja, que todos os que tinham se rebelado contra Deus não entrariam na terra prometida. Isso, vejam, isso aconteceu em Números, onde nos fala, Números 32. Números 32, Aqui nos dice, aqui nos diz, e nos mostra e nos mostra, en esta porción, también nessa ahí porção habla também, de aí fala também de los 20 años hacia arriba, dos 20 anos aquí para en el cima, verso- aqui no versículo verso 11. versículo 11. Ahora, Agora, en el capítulo 14 también nos no habla, capítulo 14 também nos fala, verso 29 también. versículo 29 também. Pero vamos a ver aquí, Mas vamos ver aqui, esta ocasión, essa ocasião, porque aquí hay un grupo porque de aqui há um personas grupo que de hicieron pessoas algo que fizeram algo que desagradou a Deus. que Miren, desagradou a capítulo Deus. Vejam, 32, capítulo verso 32, versículo 1. Os filhos de Rubem Os e filhos os de filhos de Rubem e os filhos de tenían Gade, una muy que inmensa tinham muchedumbre de gado ganado. em muitíssima quantidade, Viram a terra de viram a Jazer, terra de de Jazer Galaad, e a terra de y les Gileade. pareció el país Eram lugar de ganado. um lugar próprio para Vinieron, gado. pues, los hijos de Gad y los hijos de Rubén, Assim vieram os filhos de Gade e os filhos de Rubem a Moisés, a Eleazar o sacerdote e aos príncipes da congregação e disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Nimra, Ninra, Hesbón, Esbom, Eleale, Eleale, Sebam, Sebam, Nebo Nebo y Beón, e Beon. la tierra que Jehová hirió delante Esta de la terra que o congregación Senhor de Israel, feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Portanto, Disseram mais: dijeron, Se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Vejam, incitando o povo para que não passasse o Jordão, não recebessem a bênção da terra prometida. Pensavam que tinham tudo do lado de cá.
Y respondió Moisés a los Porém, hijos de Gad Moisés y a los disse hijos aos de filhos Rubén: de Gade e aos filhos de Irán Rubem: vuestros hermanos a la Irão guerra, vossos y irmãos à vosotros peleja, os e quedaréis vós aquí. permanecereis aqui? Ou seja, está dizendo, uns covardes, miedosos. medrosos, E por que e por que desanimais os filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Que o Senhor lhes deu? Ou seja, desanimando o povo. Desses há muitos que desanimam o povo e dizem: não se comporte de certa forma, não faça isso, não faça outro. Aqui temos tudo, permitimos tudo. Pois com isso estão atuando, incitando, desanimando, para que não recebam o corpo eterno e glorificado, ou seja, a terra prometida do novo corpo. Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver essa terra. Quem fizeram isso? Os 10 espias, aqueles falando coisas negativas. Chegando eles até o vale de Escol e vendo essa terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viesse à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: agora vejam, a terra é boa, a terra prometida. A terra prometida foi vista por 12, 10 com más notícias, 2 com boas notícias. Recordem, esses dois representam o mensageiro e o grupo, e também representam as duas oliveiras. Agora, eles viram a terra, que é boníssima, com bons frutos. Mas não lhes disse, Josué, não disse que eram gigantes que iam liberar, ou seja, na parte da luta, ganhar. Que iria ganhar deles, porque eram maiores. Ele o que lhe disse foi que nós somos maiores que eles e vamos acabar com eles. Agora, não é que minimizou a luta que iriam ter contra eles, mas o melhor, o que exaltou foi que a terra era boa, que emanava leite e mel. As duas oliveiras olharam a terra prometida. A terra é boa. Mas não vai dizer que o aperto é maior do que essa promessa. Vejam, vamos passar com vitória. Vamos passar a terra prometida e vamos passar a esse novo corpo eterno e glorificado. Ou seja, vamos passar em seco a morte, que é a grande tribulação. Portanto, não vamos olhar as situações e as dificuldades que vierem neste trajeto de hoje em diante. Agora, desde esse segundo em diante, vem porque vai correndo o tempo. Agora, há 10 ali que disseram que não era boa. Pois esses 10 representam todos os que se levantam contra, desanimando o povo, dizendo que a terra prometida não é boa, que vão ter lutas e que eles são maiores do que nós. Diz ali, busquem essa escritura onde ele compara. Diz, pois se eles, nós parecemos como gafanhotos, de tão pequeninos, comparados com esses gigantes. Eles olharam os gigantes, ou seja, os problemas que estavam ali. Josué e Caleb olharam
as bênçãos, os frutos, las uvas. as uvas. Ellos mirando Eles a los olhando os gigantes, gigantes, e e Josué e Caleb, com os olhos grandes, olhando as uvas. Que racimo Que tan cacho grande. tão grande! E ellos allá, E eles lá, que tan gigante grande. tão grande! Ou tú seja, te haces você faz uma mental picture. mental picture, uma imagem mental, mirando eles gigantes, olhando os 10, gigantes, 10, Y e 2 mirando olhando os frutos. qué pelota de uva. Que bolota de uva! Eso era grandísimo. Isso era grandíssimo. Ou seja que, quando compararam isso, qualquer são 10 contra 2. Ou seja que iriam aí perder. Mas vejam, ele ali, isso não lhes tomou ou não levaram em consideração a esses que vieram com coisas negativas ao povo. Não se pode ir com coisas negativas aos irmãos. Sempre fale coisas positivas para alentar, para dizer, sigamos em frente. Os frutos são bons, as uvas são grandes, são doces, são saborosas. Vamos lutar, vamos permanecer juntos para chegar à terra prometida do novo corpo. Ou seja, não falar negativo para desanimá-lo. E que não continue lutando em sua vida. Agora ele diz ali. E a ira do Senhor se acendeu então e jurou dizendo: não verão de certo esses homens que subiram do Egito da idade de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me. Agora vejam, não foram perfeitos e talvez cometiam erros, mas não foram perfeitos porque não creram na palavra que Deus tinha dito, que essa terra era boa. Agora, vejam, continua dizendo, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, os quais perseveraram em seguir o Senhor, porque creram 100% em que a terra era boa. E aí desenha duas estrelas de Davi à esquerda. Agora continua dizendo, na mensagem que eu estou lendo, e vejam, se rebelar contra Deus era se rebelar contra Moisés, o qual era o profeta que Deus estava usando nesse tempo. Na mensagem titulada O Mensageiro do Entardecer, vejam na página 32 dessa versão diz: sempre foi um grupo de líderes a cada tempo que confundiram as pessoas. Não são as pessoas, são os líderes que as confundem. Agora você diz, irmão Branham, agora espere um momento. Temos que provar isso pelas escrituras. Se não é escritural, então não serve. Pelas suas palavras de sabedoria em suas lideranças, não inspiradas, palavras de sabedoria, eles, ora, alguns desses gênios que podem reunir essas coisas juntas, não é Satanás um gênio nisso também? Não foi ele quem se aproximou de Jesus Cristo e citou uma escritura e até lhe deu uma razão? Ele fez. Ele é um gênio nisso, mas Jesus nunca discutiu com ele. Ele disse, está escrito também, afaste-se de mim, Satanás. Sim, lideranças não inspiradas. Aí ele escreve lideranças e escreve também, à esquerda para cima, os líderes confundem o povo sempre. Os líderes confundem o povo sempre. Continua dizendo,
Olhe a Coré nos dias de Moisés e sua mensagem. Quando Coré e Datã pensaram, eles foram onde Moisés estava e disseram: agora espere um momento. Você pensa ser muito grande, Moisés? Você pensa que é a única pedrinha na praia? Ou o único pato no lago? Aqui diríamos, a última Coca-Cola no deserto? Parece que não usavam muita Coca-Cola nesse tempo. É preciso tomar cuidado com os doces. Tem muito doce. Aqui vocês gostam de tomar. Não estou proibindo, não vai ser que quem deseja sabe como medicamente o melhor para a sua saúde. Você pensa ser o único? Pois te deixarei saber que há outras pessoas aqui que são santos também. Moisés não tinha dito que não eram santos, mas ele tinha uma comissão e ele tinha que cumpri-la. E pois eles organizaram um grupo e vieram contra Moisés. Vejam rápido, fazendo grupos, recordam quando o irmão Branham falou em Cristo é o mistério de Deus revelado, que colocaram em palavras à noiva, ele disse de fazer grupos, que isso não está bem. E também na 479 dos selos, quando ele está orando ali, disse que não façam, não permita que façam grupinhos. Tudo isso, de onde vem e quem o provoca? É o diabo, o inimigo de Deus. Vejam, 479 diz: rogo que sejam sãos imediatamente, rogo que afastes o poder de Satanás, quando vem para desanimá-los. E o que acabamos de ler há um momentinho? Esse povo veio, esse grupo, para desanimar o povo, ou seja, que isso era o poder do diabo neles para desanimar o povo. Ou para fazer formar grupinhos. Ou seja, que também aí vemos o poder do inimigo para incitar, fazer grupinhos, para atacar a obra de Deus. Porque isso é a única coisa que isso pode produzir: dano à obra. E mais quando desanima o povo, desencoraja o povo nas coisas que estão se realizando. Se não está de acordo com o que está sendo feito, pois cale a boca e vá e não seja partícipe disso. Mas não venha também a desanimar o povo. Não se meta nisso, ou não se meta nisso outro. Quando o povo está unido trabalhando em algo que é de benefício para a obra e de benefício também para a pessoa. Aí isso é falar entre linhas. Vocês já sabem do que eu estou falando. Agora continua dizendo: olhe Coré nos dias de Moisés e sua mensagem. Quando Coré e Datã pensaram, agora um pouquinho mais embaixo, isso já lemos. E Deus então, aí no parágrafo 193, então Deus disse: vá e se coloque na porta. Esses homens tinham incensários em suas mãos. E você sabe o que esses incensários teriam feito? Deus abriu a terra e ela os tragou. E eles tinham fogo do altar nos incensários. Agora vejam vocês, com todos os incensários da terra se abriu e foram tragados. Agora, neste tempo final, a quinta dimensão, o inferno, estaria aberto na terra. Consequentemente, ali desceram vivos e aqui entrarão vivos ao inferno, a quinta dimensão. Até dizendo que tem a mensagem.
com o fogo no incensário, tão fundamentalistas como eram, eles falharam em reconhecer a mensagem. E ele escreve à esquerda, falharam. Deus tinha dito, eu te envio, Moisés, para fazer isso. Tu os trarás aqui. Embaixo ele escreve, eu te mando a ti, Moisés, para fazer isso. Eu te mando a ti, Moisés, para fazer isso. E também escreve à esquerda, falharam. E ele escreve Datã e Coré. Vê? Eles falharam em reconhecê-lo. Moisés era muito honesto com eles, assim como Elias, que com a escola dos profetas, muito honesto, ficou com a palavra. Agora ele disse que para uma pessoa assim, vejam, nessa mensagem, restauração da árvore noiva, aqui na página 16, falando aqui dos traidores. Coré foi um traidor, Datã, Abirão, Judas Iscariote. Todas essas pessoas foram traidores. E vejam, diz a mensagem, a restauração da árvore noiva, página 16. Se você, como americano, vai a outra nação e se compromete com ela contra a nação americana, está dando esse exemplo aí. Você não tem nada de americano. Você é um traidor. E merece que te fuzilem pela sua conduta. Isso mesmo ocorre na ordem espiritual. Um homem que conhece a palavra de Deus e por pertencer a alguma denominação em particular, rejeita a parte da palavra, é um traidor. E escreve os traidores é igual fuzilá-los. E escreve, veja na frente, um homem, ele escreve, um homem que rejeita parte da palavra é um traidor. Merece que o fuzilem. Agora, continua dizendo aqui, e vejam, se rebelar contra, Deus era se rebelar contra Moisés, o qual era o profeta de Deus, que Deus estava usando nesse tempo. Agora vejam também, aqui em um lugar, ele escreve, é bastante, mas bastante eu me refiro que é, eu vou ler de uma vez, mas vejam, ele escreve, começa quando o ministério chega ao nível mais baixo e parece que vai desaparecer, Deus o adota. Ele escreve Eclesiastes 3, 11 ao 17. O que passou já é. O que foi já é. E Deus restaura o que passou. E não há nada novo debaixo do céu. Dispensações e eras, ciclos se repetem, como os milênios, os séculos, os anos, os meses, as semanas, os dias, as horas, os minutos, os segundos. Tudo é a repetição das coisas passadas com gente nova, com outras pessoas, como nos dias de Noé, Abraão, Ló, Isaac, Jacó e Esaú. Disse Jesus em São Lucas 17, 18, versículo 8, 21, 25 ao 36. E escreve, nos dias de Noé, nos dias de Abraão, nos dias de Jacó, nos dias de José, um traço, o acusaram, houve falsas testemunhas. Nos dias de Moisés, Arão e Miriam, 10 espias, etc. Nos dias de Josué, nos dias dos juízes, nos dias dos profetas, um traço, matavam os profetas. Nos dias de Davi, um tracinho, a Davi, seu próprio amigo, matá-lo. Nos dias de João Batista,
Nos dias de Jesus, una raya, um traço, hubo un traidor, houve um traidor, también testigos também falsos, falsas testemunhas. en los días Nos de dias los dos apóstolos y de los e dos mensajeros mensageiros de la iglesia, da igreja, y un párrafo e um aparte, parágrafo e à em parte nuestros diz: dias e em nossos também dias também los habrá, haverá, en contra del contra o mensajero mensageiro final final de la edad, da era, e aí desenhou uma pedrinha angular da pedra angular. Não seja você um deles, desses Judas, Ananias e Safira. Seja do lado da palavra. Ou seja, que o mesmo que aconteceu em todos esses tempos ia estar ocorrendo com outras pessoas, outros personagens, ou seja, o reflexo dessas pessoas o vemos na Escritura, em Datã, Abirão, Coré, Judas e todas essas pessoas. E coloca aí também Ananias e Safira. Agora continua dizendo aqui, porque de era em era, e de dispensação em dispensação, Deus esteve realizando sua obra correspondente a cada tempo. E no meio do seu povo, através do mensageiro que ele enviou. Na mensagem, vejam aqui um verdadeiro sinal que foi passado, que se deixa passar despercebido na página 17 desta versão. Aí nos diz: ele estava esperando que as pessoas tivessem desejo em seu coração para escutar este profeta que ele ia enviar. Certamente, aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Certamente havia um grupo que dizia que eles o tinham, mas não tinham, não queriam. Isso mais tarde provou que eles não estavam corretos. Eles somente foram entusiasmados e emoção, e a Bíblia diz que uma multidão mista seguiu com eles. O que isso causou? Trouxe problemas lá no deserto. E a cada vez que um fenômeno é feito, ou seja, esse fenômeno da multidão mista, eu desejaria que eu pudesse fazer isso, penetrar aqui dentro. Cada vez que Deus envia algo, há alguma personificação carnal e rude disso que segue junto. Sempre algo para fingir, para simular, para fingir isso. E isso satisfaz as pessoas. Porém, um genuíno profeta de Deus permanece com assim diz o Senhor. Ele nunca se moverá, se afastará dessa Escritura se ele é enviado de Deus. Moisés permaneceu exatamente na Escritura. Deus disse: eu os trarei para fora. Ele disse a Moisés: eu te enviei para fazer o trabalho. Moisés teve uma experiência. Ele tinha se encontrado com Deus. Ele tinha a palavra do Senhor. A razão pela qual Deus envia profetas é porque eles têm a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem aos profetas. Se ele não tem a palavra do Senhor, então ele não é um profeta. Aí, na razão pela qual Deus envia profetas, desenha uma estrela de Davi. Aí à esquerda, e vejam aqui na frente, ele escreve ali: Moisés sabia quem ele era. A espera foi por causa do povo que tinha rejeitado o seu profeta. O povo tinha que clamar pelo cumprimento da promessa da liberação. E o libertador. Volta a ler. Moisés sabia quem ele era. Quem ele era, ponto. A espera foi por causa do povo que tinha rejeitado o seu profeta. O povo tinha que clamar por ele. O povo tinha que clamar pelo cumprimento da promessa da liberação. Corrido. E o libertador. Agora vejam aqui. No livro de Citações, aqui nos diz também,
la página 59 na página 59 deste livro de citas, deste livro de citações, parágrafo 514, que é aqui este mensaje, aqui essa mensagem, este que estamos leyendo, essa que estamos lendo, quando a gente começa a quando orar, as pessoas começam a orar, quando Israel começava a orar por um profeta, Deus tinha o profeta. Deus tinha o profeta todo o tempo. Porque Deus sempre está um passo à frente deles. Não diz em Isaías que antes que o povo clame, aí não sei se fala individual, antes que clamem ou antes que clames. Eu já saberei, ou eu já sei. Veja para ver se encontra essa partezinha aí. Não sei se é Isaías. Ou seja, que Deus já sabe a necessidade. Isaías 65. Vejam, 65, 24. E antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu terei ouvido. Faz tempo, eu já escutei o clamor do povo. O clamor do povo neste tempo final disse, eu desejo já minha transformação. Antes que você isso pensou e falou, ele já escutou. Consequentemente, para ele já é uma realidade. Esse desejo que você pediu com toda a sua alma, com todo o seu coração, e disse, Senhor, já me transforme, já quero ir daqui, quero estar contigo na ceia das bodas do Cordeiro. Isso ele já ouviu. Consequentemente, já é um caso feito. Já para ele está feito. Já para você deve estar feito também. Então por quê? Por que se afligir? Por que estar triste? Como poder estar triste com promessas tão grandes? Não temais, vem? Manada pequena. Não temais. Ou seja, que pode ter temor. Não temais esse temor, assim de medo, não. Temor a Deus e sua obra e seu programa, sim, mas esse temor, não temais, manada pequena, vem. Ao Pai lhe agradou dar-lhes o reino. Isso já está resolvido. Isso já está do outro lado, já está resolvido, assim que não se preocupe. Isso já está do outro lado, já está resolvido, já estamos na terra prometida potencialmente. Agora ele continua dizendo aí no livro de citações, ele tinha o homem preparado, mas ele estava esperando que as pessoas fossem orar, que as pessoas quisessem. E ele escreve em cima, Moisés num traço, o libertador. E embaixo ele escreve, Deus envia um profeta quando o esperam. E nesse tempo, o estava esperando. Por isso disseram, isso era o que eu estava esperando. Não é o mesmo que o povo hebreu dirá? Porque também o estão esperando. Mas a igreja já o tem no meio dela. Também, neste mesmo livro de citações, vejam, na página 156, no parágrafo 1392, vejam, aqui diz, notem, mas Deus está esperando até que a iniquidade desses amorreus, ou até a iniquidade desses amorreus modernos, seja cumprida. Não se preocupem, ele terá o seu Moisés pronto neste tempo, porque é um profeta como Moisés, porque é um profeta dispensacional. É uma das duas oliveiras. Haverá um êxodo algum dia à terra prometida. Haverá um Moisés vindo que fará o chamado, restaurar a fé dos filhos à fé dos pais. Virá um desses dias. Aí ele escreve embaixo, Deus terá um Moisés.
Y arriba escribe, E em cima ele escreve, também também Deus terá su Moisés seu Moisés, la maldad del a maldade amorreo. do amorreu. Ahora sigue diciendo, por eso es que ha enviado tanto. Agora continua dizendo, é por isso que enviou tantos profetas de era em era e de dispensação em dispensação. E enviou profetas dispensacionais. E vejam vocês que aos que não receberam esses profetas, vejam na página 42 ou 48, vamos ver, 48 deste livro de citações, parágrafo 415, aí nos fala dos que rejeitaram o mensageiro e o que recebem, vejam, diz, o que quer dizer uma trombeta na Bíblia? Guerra. Qualquer vez que vejo uma trombeta soar na guerra, no tempo bíblico, seu sonido significava uma guerra, quer fosse revelação ou algo que ia acontecer. Sobe aqui. Guerra. Este é o estabelecimento da grande batalha. Aí ele escreve à direita, sobe aqui. As pessoas que rejeitaram a mensagem de Deus, rejeitaram o Espírito Santo, o mensageiro das 7 igrejas. O que tinha rejeitado essa mensagem da sua graça não lhe restava nada, a não ser juízo, estava pronto. E se prepara para derramar as pragas sobre a terra agora. Em cima ele escreve as pragas, sobe aqui, a trombeta. E embaixo ele escreve, não há esperança para os que rejeitaram a mensagem da sua era. Não há esperança para os que rejeitaram a mensagem da sua era. E continua dizendo aqui, por isso é que Cristo também disse, quem a mim me recebe, recebe, quem recebe aquele que eu envio, a mim me recebe. E quem a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. E, consequentemente, recebem o avivamento desse tempo. Nessa mensagem, Parado na Brecha, nos fala, na página 14, diz, e 10.000 dos pregadores inspirados que começaram um avivamento que varreu a face da terra hoje, e sendo que os pentecostais foram aqueles que receberam minha mensagem, eles são os que ganharam terreno. A igreja pentecostal mostra mais convertidos no pequeno grupo de pentecostais do que todo o resto das igrejas colocadas juntas. Essa é a estatística. Por quê? Por causa daqueles que recebem a verdade, recebem o avivamento. Esse foi nesse tempo, isso foi nesse tempo, mas vejam, neste tempo é igual. Ele escreve aí à direita para cima, o avivamento. E vejam aqui também, na frente escreve, um avivamento o recebem os que recebem a verdade. Que tremendo. Um avivamento o recebem os que recebem a verdade. E a verdade, diz João, que os fará o quê? Livres. Agora, continua dizendo ele aqui, mas aquele que rejeita o enviado de Jesus Cristo está rejeitando Jesus Cristo e, consequentemente, está rejeitando quem enviou Jesus Cristo, o Pai Celestial. Isso foi o que disse ali, vejam, em Samuel, capítulo 8, 1 de Samuel, capítulo 8, foi o que disse Deus a Samuel. Vamos ver aqui. Versículo
verso 6, versículo 6. quando le estaban pidiendo Quando estavam pedindo um rei, dice, pero no diz, agradó a Samuel estas porém palabras que essa dijeron, palavra não agradou a "Danos um Samuel. rei que Quando nos disseram, juzgue." dá-nos um rei E para Samuel que nos orou a governe. Jeová. Então Samuel orou ao E dijo Senhor. Jeová a Samuel, E o Senhor lhe disse, ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, me han desechado, para que eu não sobre reine sobre eles. E desenha uma estrela de Davi à esquerda aí. Agora veja, qualquer um poderia dizer, não, pois se nós não estamos rejeitando Deus, estamos rejeitando este que não queremos que reine. Assim aconteceu no tempo de Jesus. Não queremos que este reine sobre nós. Veja, estavam rejeitando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao Criador dos céus e da terra que estava ali em Jesus. E assim é neste tempo final. Agora, vejam vocês aqui, no livro de Citações nos fala do que os espera, diz página 110, parágrafo 965, nos diz que haverá um juízo ali. Para esses que rejeitaram a mensagem, diz, e vejam isso também, os 12 apóstolos, os 12 patriarcas, todos representados. E ainda não podemos falar disso. Se o Senhor permite, falaremos disso no Novo Testamento, das 12 pedras, 12 portas, 12 fundamentos e tudo o que representam. Aqui estão em 12 tronos os anjos mensageiros daqueles dias para fazer juízo sobre aqueles que rejeitaram sua mensagem. Amém. Aí vem essa grande hora. À esquerda para cima ele escreve 12 tronos. E também escreve para cima, em cima do parágrafo, 12 apóstolos e 12 patriarcas e os 7 anjos, para fazer juízo aos que rejeitaram sua mensagem. 12 apóstolos e 12 apóstolos e 12 patriarcas e os 7 anjos, para fazer juízo aos que rejeitaram sua mensagem. Aí embaixo do parágrafo à direita, no canto embaixo, desenha uma estrela de Davi aí. Agora vejam aqui, num escrito também nos diz, a pessoa que não conhece o tempo em que vive, conforme as Escrituras bíblicas, e o programa de Deus para esse tempo, lhes passa as bênçãos de Deus, perde. E vem o juízo divino por não conhecer o tempo da visitação de Deus. Volto a ler. A pessoa que não conhece o tempo em que vive, conforme as Escrituras bíblicas e o programa de Deus para esse tempo, as bênçãos de Deus passam por ela, ela as perde, e o juízo divino lhe vem por não conhecer o tempo da visitação de Deus. Não aconteceu isso ao rico? Já quando estava lá, diz que olhava para cima para o seio de Abraão e queria que somente com a ponta do dedo molhado em água viesse Lázaro colocar em sua língua. Um homem rico que tinha tudo na terra, pedindo somente a umidade. Talvez não dá tanto aí a gota, não pega tanto aí a gota para colocá-la na língua. Não tinha nem para comprar um copo de água. Por isso, do que vale o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? De nada lhe vale. Agora, vejam, continua dizendo aqui.
Agora vejam vocês como Deus se representa na terra. Agora, como Deus se representa na terra? Em um profeta. É muito importante entender isso, para assim compreender que quando Deus envia um mensageiro à terra, quem rejeita o profeta rejeitou a bênção de Deus. Agora, vejo aqui no livro de Citações nos fala das virgens insensatas, virgens adormecidas, página 135, nos mostra ali do porquê têm que ser purificadas na grande tribulação. Vejam, página 135, parágrafo 1205, diz: vem, a noiva gentia está no céu, e a virgem adormecida, ou seja, a virgem fátua, a virgem gentia, não será salva durante esse tempo. Ela já foi salva, mas foi rejeitada na noiva. Aqui está arriscada essa palavra rejeitada, diz? Está borrada, rejeitada na noiva. E ela somente passa pelo período da tribulação para o tempo de purificação, porque ela rejeitou Cristo, a palavra, para a sua purificação. Embaixo ele escreve: as fátuas rejeitam Cristo. Cristo, Messias, ungido é o mesmo. Agora, rejeitar, vejam, é morte às pessoas que rejeitam o ungido de Deus em cada era, e em cada dispensação eles foram ungidos também, Messias, como nos diz aqui na página 140, parágrafo 1254, vejam. Diz, mas Deus em cada era teve seu Messias. Vem, rejeitar a mensagem de Noé. Rejeitar a mensagem de Noé foi rejeitar Deus. Em cima ele escreve um Messias, um ungido em cada era. E embaixo escreve aí, rejeitar o ungido é morte em cada era. Quanto mais neste tempo. Rejeitar Noé foi perecer. Rejeitar Moisés foi perecer. Eles foram os Messias ungidos para aquela era. A palavra que foi prometida para aquela era. Em cima ele escreve, eles foram a palavra prometida para a sua era. Encarnada. Tornada realidade. Moisés é igual Messias. Eles foram a palavra prometida para a sua era, encarnada, tornada realidade. Moisés é igual Messias. Agora, vejam que sempre foi em simplicidade. Sempre foram manifestados esses ungidos em simplicidade. Vejam nessa mensagem. Perguntas e respostas na página 72. Aqui nos diz, muito bem, os que têm isso, a noiva não necessita purificação alguma. Ela já está purificada. E os que estão mortos lá no passado. Estes que passam por reticências, vem? Eles nunca receberam a luz que essa igreja aqui em cima recebeu. Eles viveram sob sua justificação, santificação, dessa forma, assim sucessivamente viveram a luz que tiveram. Talvez em uma maneira que eles padeceram e o que for pelo qual passaram, e suas perseguições. Mas agora, neste tempo do rapto como este, vem, terá que vir um tempo agora que essa noiva que rejeita a cabeça da noiva terá que padecer pela sua rejeição, porque o Evangelho não lhes foi simplificado no passado, como é simplificado a vocês hoje. Vem? Vocês o veem tão simplificado.
De fato, tiveram todos esses anos e exemplos, os selos abertos, a era da igreja exposta e tudo dessa forma. É tão simples que não podes perder, vem? E então, se o rejeitas completamente, somente há uma coisa a fazer, somente há uma coisa a fazer, padecer por isso. E escreve ali, à esquerda para cima, rejeitam a pedra angular. Em cima também do parágrafo escreve, o tempo era do rapto. Agora continua dizendo aqui, quem rejeita profeta rejeitou a bênção de Deus. Quem recebe profeta em nome de profeta, recompensa de profeta recebe. E recebe todas as bênçãos que Deus tem para esse tempo, que Ele prometeu enviar o seu povo para esse tempo. Vejam na mensagem, também perguntas e respostas, mas esse é o da tarde. Aqui nos diz, na página 43, dessa mensagem, a recompensa de profeta é ser amigo do profeta. Quem recebe justo, em nome de justo, recompensa de justo receberá. Mateus 10:41. Isso está correto? E se eles desejam saber o que é a recompensa de profeta, é ser amigo do profeta. Vós sois meus amigos. Ele disse em sua primeira vinda e o diz em sua segunda vinda. São meus camaradas, meus amigos. Quate, que diz aqui, não é, camarada? Isso é o mais camarada aqui, o mais brother, mais amigo. Lá em Porto Rico é, tu és mi pana, meu amigo, não é pana de comer fruta-pão, que são boas, como tostões, esmagadinho, frito, já deu fome. Não vai se colocar a buscar agora fruta-pão. Aqui como que chamam? Panapém? Não há. É outro nome. É redonda. Com muitos pontinhos por fora. Não usam aqui? Não. Como que não? Sim? Viste no supermercado? Trouxeram de fora o melhor, mas é boa. E sabem que ele numa mensagem, é preciso buscar essa mensagem onde ele fala que em Porto Rico há uma fruta ou algo para comer que quem tem em casa sempre tem comida. E ele se referia à árvore de fruta-pão. É uma árvore que dá esse fruto e é saboroso, não é? É gostoso, fazem... aqui também comeram. Em tostones frito, a pessoa também pica, corta em pedaços e faz também cozida como se fosse um legume ou raiz. Ou seja, tem um montão de formas para usar. A mim está me colocando aqui, que se conhece no México como frutipan. Árvore do pão, ou simplesmente jaca. É isso diz aí. Jaca. E por que ri? Hã? Porque no mercado estava jaca. Então, do que estávamos falando? Pois da jaca. Agora sim. É. E é boa, não é? Pois. Veja, já estavam buscando até a foto. Vê, também temos a parte da nutrição. Pois é que a fruta pão é muito boa. Quem tem um pé de fruta pão tem comida sempre, é muito alimentícia. Plantar fruta pão por um tubo de 7 chaves, em abundância, com muita quantidade. Não, agora vejam, porque saímos falando da fruta pão? Bom. Porque somos panas, somos camaradas, vem? Bom.
Essa é uma recompensa. Ele é teu amigo. Agora veja, ele escreve embaixo: recompensa de profeta é igual ser amigo do profeta. Recompensa de profeta é igual ser amigo do profeta. Agora vejam aqui também, ele nos diz neste escrito, ele colocou ali em São Mateus, ou era a escritura de São Mateus 10:41, e ele escreve aí ao final: aquele que recebe Elias, Moisés e o Messias, recompensa da restauração do reino receberá. A adoção receberá. Que bênção tão grande tem para os amigos do profeta. Quem recebe Elias, Moisés e o Messias, recompensa da restauração do reino receberá. A adoção receberá. Não era isso que ele disse a Saul e a Jeroboão? Ia ser restaurado, ou seja, a ser confirmado seu reino. E o reino está aqui, na alma. Portanto, ser amigo do profeta. Você já tem aí a restauração, a segurança do corpo eterno e glorificado. E também ele disse: Elias e Moisés. Quem recebe sua mensagem recebe misericórdia, ou seja, que está aí tudo condensado. Misericórdia, restauração, cura, prosperidade, tudo está no profeta, no Messias, no ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Agora veja, ele também escreve aqui e coloca assim em linha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas, escreve: quem recebe justo, em nome de justo. Quem recebe profeta, em nome de profeta, recompensa de profeta receberá. Quem recebe quem eu enviar, recebe a mim. Quem recebe o anjo de Jesus, quem recebe Melquisedeque, recebe sua bênção como Abraão. Quem recebe Elohim, com seus anjos Miguel e Gabriel, tipo da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Quem recebe o Espírito Santo, recebe quem o enviou e recebe suas bênçãos. Vejam, vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 coisas contidas a quem recebe. Agora, a quem rejeita, recebe uma só coisa, nada mais: o juízo divino. Quem recebe, recebe todas as bênçãos contidas nesse do qual está sendo revelado, dando-se a conhecer, e assim a pessoa pode receber, ou pode crer em seu coração, mesmo que não entenda algumas coisas, mas crê, recebe. Já depois Deus continua abrindo entendimento às Escrituras, o importante e o maior para uma pessoa numa situação assim, e o primeiro que tem que fazer é crer. Quando você crê, tudo é possível. Agora vejam, continua dizendo ele, vejam quem são os que recebem a bênção de Deus. Os que recebem o enviado de Deus. E essa era a situação no meio do povo hebreu. Agora, no povo hebreu, vejam, nessa mensagem, o desvelar de Deus, aqui nos diz que eles, na primeira vinda do Senhor, o rejeitaram. E ele diz que em sua segunda vinda fariam o mesmo. Vejam página 21
da mensagem, o desvelar de Deus diz: será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? Ó Deus, quando eles tiveram as eras da igreja do Filho de Deus, mas quando agora o véu dessas denominações e coisas assim, este véu de tradição que nós temos desde Pentecoste, quando as tradições eclesiásticas foram rasgadas, as coisas que as pessoas acostumavam dizer, os dias dos milagres passaram essas coisas, e Deus tirou o véu e trouxe a plena luz, a plena vista, e eles estão preparados para voltar a crucificá-lo. É assim exatamente. Em cima ele escreve: o crucificarão de novo. E ele diz que desde os púlpitos o fariam também. E ele escreve aí, a página 21 embaixo: na segunda vinda, os gentios fazem o mesmo que fizeram os judeus na primeira vinda. Como que os papéis mudaram aí. Na segunda vinda, os gentios fazem o mesmo que os judeus fizeram na primeira vinda. E continua dizendo, ou seja, que o povo, para cada tempo em que Deus envia um mensageiro, deve dizer: bendito aquele que vem no nome do Senhor. Essa é a posição do povo. O povo deve dizer: bendito aquele que vem no nome do Senhor, recebendo o enviado de Deus. Foi para mim um privilégio grande poder conversar com vocês este momentinho aqui, que Deus me concedeu estar entre vocês nessa ocasião, e já amanhã estaremos às 6 da manhã, o horário de Monterrey, que são 8, às 8, lá, às 8, em Porto Rico. E no domingo é às 7, aqui, horário daqui, que seriam às 9 da manhã, horário de Porto Rico, recebendo o enviado de Deus, o qual neste tempo final o recebemos, o identificamos como cumprimento do que Deus falou por meio do seu precursor. E o povo o coroou. Como reconhecendo, recebendo aqui em seu coração. Ele disse que esse Espírito Santo estaria no meio do seu povo e que seria encarnado. E aí é que o povo poderia coroar. Não poderia coroar o Espírito que estava no meio do mensageiro de cada era, mas que tinha que estar dentro do mensageiro para que o povo pudesse coroar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em que obra? Em sua obra de reclamação. Coroado Rei. Há um cântico que tem esse título. Podemos cantar, não sei se aqui o tenham preparado, e todos juntos cantemos este cântico. Nos colocamos em pé e o entoamos, e assim podemos nos identificar como essa grande audiência que foi vista pelo reverendo William Branham nessa visão, onde viu esse pão de vida aí, e que o anjo disse: alimenta estes.
llegado para oír tu palabra revelada, y por medio de tu ungido hoy nos está siendo dada para nuestra adopción. Es la montaña de pan de vida, la que el cuarto Elías vio, que al mover las cortinas el maná allí encontró. Coronado como Rey, Señor, lo he coronado en esta dispensación. Reconfirmo mi nombre en esta reclamación y me alegro porque soy un vencedor. Busco esa unción que en él ha puesto Dios, lo he coronado como Rey, Señor. En el mensaje parado en la brecha, Na mensagem Parado na Brecha, vejam, diz: Padre Celestial, Pai Celestial, te damos graça agora pelas tuas bondades e misericórdia. Já sempre estás em nosso meio. Dá-me, Senhor, azeite em minha lâmpada. Ele escreve azeite na lâmpada. Dá-me a vara do Senhor, que eu possa estender sobre os doentes e aflitos, que os possa eu trazer sobre, para trazer liberdade àqueles que estão necessitados, e juízo sobre aqueles que estão rejeitando. E ele escreve libertar os necessitados, juízo aos que rejeitam. Senhor, que possa estender esse braço de fé, e com minha espada na mão, curar, libertar e dar misericórdia àqueles necessitados. Abençoe teu povo, Senhor, por meio de tua santa palavra. Abençoe aqueles que te coroaram neste tempo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abençoe-os com bênçãos do céu e da terra. E abençoe de tal maneira, Senhor, que ao redor de toda essa palavra que está sendo dada e trazida nessa terceira etapa, Tu os transformes e sejamos levados contigo à ceia das bodas do Cordeiro. Sejamos transformados, glorificados, para que Tu, Senhor, demonstre Teu poder neste planeta Terra, enchendo esses vasos que estiveram sendo cheios por meio da Tua palavra. Estremece este mundo, Senhor, com essa palavra de liberação, com essa palavra de reclamação. Ó Pai Celestial, eles te reconheceram, eles te coroaram. Consequentemente, dê então das tuas bênçãos, porque quem recebe profeta, bênçãos, recompensa de profeta recebe. São teus amigos, Senhor, e são meus amigos, Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre. Coroado Rei.
Señor, aquí hay gente. Esta es la audiencia tuya, Señor. Sim, Senhor, essa é a tua audiência. Ve aquí tu pueblo, Padre. Veja aqui teu povo, Pai. Bendícelo, Señor. Abençoe o Senhor. Sí, Señor. Sim, Senhor. Ellos están recibidos Eles te receberam como tu reclamador. como teu reclamador Y se han identificado e se identificaram como los escogidos. como os escolhidos. Sí, Señor. Bendigo tu nombre para siempre. Abençoa o teu nome para sempre, Pai. Alabado sea tu nombre, Señor. Louvado seja o seu nome, Senhor. Sim, Senhor. Me alegro porque soy un vencedor. Lo he coronado como rey, Señor. Lo he coronado en esta dispensación. Reconozco esa unción que en él ha puesto Dios. Lo he coronado como rey, Señor. Y una gran audiencia fue formada con vestiduras blancas. Y tú me enseñaste en tu palabra que uno de ellos era yo. Sí, Señor. Y tú me enseñaste en tu palabra que uno de ellos era yo. ¡Qué seguridad! Que segurança! Que segurança nós temos! Aqueles que receberam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua vinda, neste tempo final, como seu reclamador, recebendo o enviado de Deus. Que Deus os abençoe e os guarde e continuem passando uma tarde feliz, regozijados, agradecidos a Deus por este avivamento tão grande que Ele nos deu. E que continuemos avivados hoje, amanhã e sempre. Conosco, novamente, o missionário internacional, nosso amigo, nosso camarada, nosso amigo, o missionário internacional Miguel Bermudes Marim. Muito obrigado, que Deus os abençoe e guarde a todos. Amém.